sistemas de disputa que a gente está aprendendo na disciplina de organização esportiva. O primeiro escolhido vai ser a eliminatória simples, tá? Porque é um sistema que é o mais básico, ele vai dar base para os outros sistemas, né? Ele vai ser referência ou ele vai ter que ser utilizado nos outros sistemas. E então a gente pega ele como nosso primeiro tema. A eliminatória simples, gente, ela acontece geralmente quando você tem um grande número de competidores, pouco tempo, pouco dinheiro, você quer fazer uma coisa rápida, ágil, e geralmente você não utiliza em escola. Por quê? Na eliminatória simples, quem perde sai. Então, quando você faz isso numa escola, você acaba que frustra os alunos e não é o objetivo. É um sistema de disputa bem que exclui muito, né? Ele não dá muita possibilidade do aluno tentar de novo, fazer novamente, jogar novamente. Então, a gente utiliza muito em escola. A gente utiliza em clubes, em campeonatos simples, rápidos, em torneios principalmente, né? E eu vou mostrar agora como montar essa tabela de eliminatória simples. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com vocês e nós vamos falar sobre essa eliminatória simples. A primeira coisa que você tem que fazer sobre uma eliminatória simples é que para montar a tabela, você tem que montar colunas, tá? Você sempre vai montar em colunas. Você vai pegar o número de times que tem, vamos supor que eu vou montar um campeonato aqui em Ubá com 4 concorrentes. Então, eu vou pegar time 1, time 2, time 3, time 4 e vou colocar na mesma coluna, tá bom? Isso você consegue fazer no seu caderno também. Coloca os quadradinhos bonitinhos, se você tiver caneta colorida, vai te ajudar. O time 1 joga contra o time 2. O time 3 joga contra o time 4, tá bom? Então, no primeiro jogo, para montar a tabela, você vai escolher quem vai ser o vencedor. Eu escolhi o número 1. No jogo 2, entre 3 e 4, eu escolhi o número 4. Então, esses foram os vencedores. O número 2 e o número 3 estão eliminados do meu torneio. Depois, eu vou fazer entre o número 1 e o número 4. E aí, eu vou escolher o meu campeão. Eu sempre escolho um, que é mais fácil didaticamente é mais fácil de explicar. Então, o número 1, ele é o meu campeão. Ele é campeão do meu torneio. Ok? E aí, quando a gente vai pensar em quem é o vice-campeão, né? O campeão, nesse caso, o campeonato é quem disputou a final com o campeão, que é o número 4. Então, o campeão é 1 e o vice é o 4. O jogo 1, então, foi 1 contra 2, o jogo 2 foi 3 contra 4, e o jogo 3 foi a nossa final, que foi o 1 contra 4. E aí, gente, a gente tem, dentro da eliminatória simples, que a gente chama de rodada. Rodada é, por exemplo, quando os times se enfrentam pela primeira vez, ou jogam pela primeira vez. O número 1 jogou pela primeira vez a primeira rodada, o 2 jogou pela primeira vez, o 3, o 4. Então, a primeira rodada, ela pega a série de jogos que os times jogam pela primeira vez. A segunda rodada pega a série de jogos que os times jogam pela segunda vez. Nesse caso, nós só temos 2 rodadas, ok? Eu peguei aqui agora um exemplo de eliminatória simples quando eu tenho 8 times. Então, ó, eu tenho o time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei eles na mesma coluna. Tirei o vencedor do jogo 1, que eu coloquei aqui. Vencedor do jogo 1, passou. Vencedor do jogo 2, passou. Vencedor do jogo 3, vencedor do jogo 4. Então, quem perder esses primeiros jogos estão eliminados.
O vencedor do jogo 1 joga contra o vencedor do jogo 2. E aí acontece o jogo 5. O vencedor do jogo 3 joga contra o vencedor do jogo 4. E aí a gente tem o jogo 6. E assim por diante. O vencedor do jogo 5 joga contra o vencedor do jogo 6. O vencedor do jogo 5 joga contra o vencedor do jogo 6 e a gente chega ao campeão. Ok? Eu tentei mostrar aqui para vocês como ficou organizada as rodadas, ou seja, quem está de azul é que jogou a primeira rodada. Coloquei jogo por jogo o que aconteceu. A segunda rodada, que são a série de jogos que os times se enfrentam pela segunda vez, tá de laranjinha e marronzinho, sei lá que cor que é essa, caqui, eu acho que é essa cor. Que são as nossas semifinais já, né, gente? Então, esses jogo 5 e jogo 6 são as nossas semifinais. E o jogo que está aí com os times em cinza, ou da coluna cinza, que é da terceira rodada, é a final, ok? Então, nós temos 3 rodadas. Times se enfrentaram, jogaram pela primeira vez, os times que venceram jogaram pela segunda vez, os times que venceram jogaram pela terceira vez. Por isso, 3 rodadas. Eu mostrei aí o mesmo exemplo anterior, mas fazendo uma disputa de terceiro lugar. Porque, por exemplo, nesse caso aqui que eu mostrei anteriormente, o campeão seria esse time que ganhou o jogo 8. Quem perdesse esse jogo 8 seria o vice-campeão. E a gente não teria um terceiro lugar aqui. Então, eu coloquei aqui uma disputa de terceiro lugar, que ela é feita por quê? Quem perdeu esse jogo 5, já que o vencedor vai disputar a final, o perdedor da semifinal vai disputar o jogo 5. Ou vai julgar o terceiro lugar. E quem perdeu o jogo 6 vai disputar também o terceiro lugar. E aí a gente vai ter um sétimo jogo. É só um exemplo, porque muitas vezes acontece na prática das pessoas quererem que tenha uma disputa de terceiro lugar. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente vai achar o número de jogos, o número de rodadas, sem precisar desenhar a tabela, tá? Porque muitas vezes, quando a gente vai organizar um torneio, a gente nem monta a tabela, a gente já vai saber o número de jogos ou o número de rodadas só pelo número de times que você tem. Por exemplo, eu tenho 4 times aqui, como a gente fez anteriormente, achei o meu campeãozinho, ok? Achei meu vice, mostrei que eu tenho 3 jogos, isso tudo eu consigo enxergar através da tabela. Mas se eu quiser achar o número de jogos sem olhar na tabela, sem desenhar a tabela, eu tenho que saber o seguinte: o meu número de times é o que eu também chamo de número de competidores ou número de concorrentes. Eu consigo achar esse número de jogos só através dessa formulazinha aí, ó, que é número de jogos é igual ao número de concorrentes menos 1. Se eu tenho número de concorrentes 4, o meu número de jogos vai ser 4 menos 1. Então, meu número de jogos é 3. Então, eu não preciso de desenhar a tabela para saber que se eu tenho 4 times numa competição, eu vou ter 3 jogos. Uma outra coisa que a gente precisa saber, gente, é que a tabela, ela só vai ser desenhadinha, ela só vai ficar bonitinha dessa forma aqui, quando os números forem potência 2, para eu fazer as chavinhas bonitinhas. Então, quais são as potências? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é potência de 2 e quais são as potências de 2. Olha só o que eu estou mostrando aí para você. A potência de 2, gente, são esses números aqui que eu estou mostrando. É, por exemplo, 2 multiplicado
por uma vez por 2 é 2. Então, ó, isso aqui é uma potência de 2. 2 é potência de 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 4 é potência de 2. 4 corresponde a 2 elevado a 2. 8 corresponde a 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Então, 8 é potência de 2. E assim por diante. 16 é a mesma coisa que 2 multiplicado 4 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que corresponde a 2 elevado a 4, que é 16. Dentro dessa potência aqui, gente, esse númerozinho aqui em cima, ó, é o expoente, tá? Mas a gente tem, então, esses números que são as potências de 2, que é, ó, voltando, que é 2 elevado a 2, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo é 2, né? Ou seja, 2 multiplicado uma vez, não existe isso, né? É 2. 2 vezes 2 é 4, que é 2 elevado a 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 6, e assim vai. Então, as potências de 2 são 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Por que eu preciso saber disso? Porque a tabela só vai ser montada sem nenhum time isento, sem eu precisar excluir ninguém da primeira rodada, se for dentro desses numerais, tá bom? E aí, gente, a nossa tabela ficou dessa forma. Lembra do número de rodadas que eu falei para vocês? A gente tem a rodada 1 e a gente tem a rodada 2. Mas eu também consigo achar o número de rodadas sem eu olhar a tabela, sem eu precisar desenhar a tabela. Como que eu acho? O número de rodadas vai ser correspondente ao expoente da potência de 2, que corresponde ao número de concorrentes, ou número de competidores, ou número de times. Dizendo que meu número de concorrentes ou de competidores é igual a 4. Então, meu número de concorrentes é igual a 4. 4 é a mesma coisa que o quê? 2 elevado a 2, ok? Aí eu vou pegar esse expoente, que é o que eu grifei aqui agora, dessa potência, né? Ou seja, 2 elevado a 2 não corresponde a 4. Esse expoente dessa potência aqui vai ser o meu número de rodadas. Entendido? Se eu tenho 4 concorrentes e 4 corresponde a 2 elevado a 2, então esse númerozinho pequenininho que fica aqui em cima, que está piscando aí para vocês, é o número de rodadas. Nesse caso, é 2. Vou dar um outro exemplo. Se a gente tem aquela tabela com 8 times, então eu estou dizendo que meu número de concorrentes é 8, não é isso? Então, meu número de concorrentes é 8. 8 é igual a 2 elevado a 3. Então, o meu número de rodadas é esse númerozinho que eu grifei e está piscando aí para vocês. É o 3, que é o expoente da potência de 2, que corresponde ao número de concorrentes. Então, meu número de rodadas é 3. Entendido? Então, se a gente fosse pegar aqui de número de concorrentes 8, o que eu teria? Eu teria 7 jogos, porque o número de jogos é o número de concorrentes menos 1, 8 menos 1 é 7, e o número de rodadas seria 3, porque 8, que é o número de concorrentes, corresponde a 2 elevado a 3, então esse expoente da potência, que é 3, corresponde ao número de rodadas, tá ok? Como exercício, eu faria, por exemplo,
o exercício de fazer com 16, com 32 e com 64. Tentar achar o número de jogos e o número de concorrentes sem fazer a tabela, tá bom? Se eu for pegar 16, o que vai acontecer? Se eu pegar 16, gente, eu vou ter qual o número de jogos? Se eu tenho 16, 16 menos 1, 15. Então, o número de jogos para um campeonato que tem 16 times é 15. O número de rodadas é o quê? 16 corresponde a 2 elevado a 4. Qual que é o expoente dessa potência de 2? É 4. Então, o número de rodadas é 4. Então, no torneio que eu tenho 16 concorrentes, eu tenho 15 jogos e 4 rodadas. Num torneio que eu tenho 32 concorrentes, o número de jogos é o número de concorrentes, que é 32, menos 1, que vai dar 31, e eu vou ter 5 rodadas. Por quê? 32 corresponde a 2 elevado a 5, então o expoente dessa potência é 5, que é o número de rodadas. 64. 64 menos 1 é 63. Então, o número de jogos que eu vou ter é 63. Qual que é o número de rodadas? É a potência o expoente da potência de 2, que corresponde a 64. 64 é 2 elevado a 6. Então, 6 é o número de rodadas. Ok? Os que não são potência de 2. Vou tentar fazer um vídeo mais curto para que vocês possam ter acesso ao estudo mais rápido. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Então, a gente mostrou na última aula, como revisão, estou fazendo isso aí, eliminatória simples, com potência de 2, com número de concorrentes potência de 2, a gente viu que a tabela é montada com facilidade, lembrando que quem perde sai. Então, a gente acha o campeão, a gente descobriu que o número de jogos é o número de concorrentes, que é 4 menos 1, que dá 3. O número de rodadas é o expoente da potência de 2. Se a gente tem 4 concorrentes, a gente tem 2 elevado a 2. Então, 2 é o número de rodadas. Isso que a gente viu no último vídeo. Quem quiser ter mais clareza desse assunto, eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, tá? Do vídeo anterior aqui embaixo desse. Bom, então a gente está pensando aqui quando os números não forem potência de 2, que é o caso do número 5, por exemplo. Tá? A gente monta a tabela pensando em como a gente vai incluir o número 5 nesse tipo de sistema, né? Que a gente viu anteriormente, que a gente chega ao campeão com facilidade quando são 4 times. Então, o que a gente faz com esse número 5 aí? Como é que a gente inclui ele? Já que aqui os jogos estão todos corretos para se chegar no campeão. Agora a gente vai mostrar para vocês. Primeiro, esses números que eu estou mostrando aqui, como vocês viram no vídeo anterior, são os números que são potência de 2. O 5, ele está entre a potência de 2, 4 e 8. Então, o 5 não é potência de 2. Né? E aí, a primeira coisa que vocês têm que saber é que quando o número de concorrentes não for potência de 2, para a gente conseguir montar a tabela, nós teremos isentos na primeira rodada. O que são esses isentos, gente? São times que só jogarão na segunda rodada. Ou seja, eles não jogarão a primeira rodada. Então, isentos são times que não jogam a primeira rodada e já passam direto para a segunda rodada. Como é que é isso, Daniela? Então, como que nós resolvemos essa questão dos isentos? Como é que a gente descobre o número de isentos? Ou seja, quantos times ficarão fora da primeira rodada? Existe uma fórmula para isso, tá, gente? Essa fórmula é a seguinte: NI, que é a mesma coisa de número de isentos, é igual a potência de 2 imediatamente superior ao número de concorrentes. O que quer dizer isso, gente? Olha só, se a gente tem o número 5
entre o número 8 e o número 4, a potência de 2 que vem depois do número 5, ou seja, a potência de 2 imediatamente superior ao número de concorrentes, ou seja, é a 8, porque nós temos o número 5, depois do número 5 vem o número 8. Então, a potência de 2 imediatamente superior ao NC é 8. Conseguiram compreender isso? Essa retinha é importante por isso, porque, por exemplo, se eu tivesse um número de concorrentes 9, a potência de 2 que vinha depois de 9 era 16. Então, você colocaria 16 aqui. Entenderam? Bom, então a fórmula é: número de concorrentes é igual a potência de 2 imediatamente superior ao NC, menos o número de concorrentes, que é, nesse caso, o número 5. Nós temos 5 times. Então, a fórmula é simples. É essa potência menos esse número de concorrentes, que é igual a 3. Então, no final, a gente fica: número de isentos é igual a 3. Simples assim. Sempre vai ser assim para achar o número de isentos. Ok? E é importante dizer, então, que esse número de isentos que a gente achou que foi o número 3 são número de times que só jogarão na segunda rodada. É isso que quer dizer. 3 times não jogarão a primeira rodada. 3 times só jogarão na segunda rodada. Como é que é isso? Então, a gente coloca o time 1 contra o time 2. A gente já viu anteriormente que eles jogam um contra o outro. E os outros 3 times serão isentos. Então, o número 3 é o primeiro isento. Ok? A gente sempre grifa no caderno quando a gente for colocar um concorrente. Então, quer dizer que ele vai direto para a segunda rodada. O número 4 também será isento e vai para a segunda rodada. E o número 5 também será isento e irá para a segunda rodada. Então, esses serão os 3 times isentos. Então, na primeira rodada, então, vai acontecer o jogo do número 1 contra o número 2. Tá? E na segunda rodada, a gente, antes de continuar os jogos aqui, a gente já vai passar os times que estão isentos da primeira para a segunda rodada. Então, na segunda rodada, como o número 1 ganhou esse jogo, ele vai vir para cá também. Conseguiram entender o deslocamento? Então, quem ficou isento na primeira rodada não joga essa primeira rodada e já vem para a segunda rodada. Aí a gente faz o número a gente faz os jogos aqui normalmente. 1 vai jogar contra 3, o 4 vai jogar contra 5. Então, a gente vai escolher desse jogo 2 aqui e desse jogo 3, quem vai passar para a segunda rodada. O número 1 passa para a segunda rodada, para a terceira rodada, e o número 4 passa para a terceira rodada, fazem o jogo da final e ganham. Vai ficar dessa forma nessa tabela. Então, revisando, a gente coloca na mesma coluna 1, 2, 3, 4, 5, passa o jogo de 1 contra 2, passou 1, e esses 3 isentos que a gente tinha falado anteriormente passam direto para a segunda rodada. Chegou na segunda rodada, a gente vai ter um número que é potência de 2. A gente está vendo 4 times na segunda rodada. Então, a gente vai conseguir fazer a tabela igual a gente fez a primeira, né, do nosso primeiro vídeo. 1 contra 3, 4 contra 5, e a gente acha os números. Ok? Achamos nosso campeão 1. Então, tendo em vista que a nossa tabela terminou dessa forma, a gente tem jogo 1, jogo 2, porque a gente está tentando achar o número de jogos, tá, gente? Jogo 3, jogo 4. Então, a gente tem 4 jogos, se vocês perceberem. Então, o número de jogos, gente, continua na mesma fórmula anterior. É o número de concorrentes menos 1, ou o número de competidores menos 1. É 5 menos 1 que dá 4, como a gente mostrou aqui em cima. Tá? Então, a fórmula permanece a mesma. Agora, quando a gente vai pensar no número de rodadas, a gente tem uma outra fórmula, ok?
Como é que é essa outra fórmula? Essa outra fórmula é: número de rodadas é igual ao expoente da potência de 2 imediatamente ao número de concorrente. O que é a potência acima do número de concorrentes? É 8, como a gente mostrou no slide anterior. O expoente é esse númerozinho 3 aqui, né? Como eu vou grifar aqui para vocês. Então, o número de rodadas é esse expoente da potência de 2 acima do número de concorrentes. Então, o número de rodadas é 3. A gente confirma isso olhando aqui, ó. Primeira coluna corresponde à primeira rodada. Segunda coluna, segunda rodada. Terceira coluna, que é a final, é a terceira rodada. Então, realmente, nós temos 3 rodadas. Para finalizar esse vídeo, a gente viu uma tabela construída com o número de concorrentes 5, em que o número de jogos é 4, mantendo a fórmula número de concorrentes menos 1, em que o número de rodadas é 3, em que a fórmula é expoente da potência de 2 acima do número de concorrentes, e o número de isentos é 3, em que a fórmula é potência de 2 acima de um número de concorrentes menos o número de concorrentes. Temas de disputa, e a gente vai falar da eliminatória de consolação, então. Vou compartilhar aqui minha tela, eu estou usando o Hangout. Ok. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a eliminatória de consolação, ela é composta por times que perderam no primeiro jogo de uma eliminatória simples. Então, é um outro torneio feito para que essas pessoas que perderam no primeiro jogo tenham uma oportunidade de jogar o segundo jogo, ou que tenham mais de uma chance de jogar. É legal a ideia. Eu só trocaria o nome porque ninguém quer ser campeão de consolação, né? Mas vamos à ideia. Então, a gente tem aqui um sistema de eliminatória simples que eu mostrei no nosso primeiro vídeo. Vou deixar o link do vídeo abaixo. Então, a gente vai pegar os times que perderam no primeiro jogo para fazer eliminatória de consolação. A gente pega, quem perdeu o primeiro jogo aqui? A gente tinha no jogo 1, time 1 e time 2. Quem perdeu o jogo foi o time 2, ok? E no jogo 2, que era o 3 e 4, o 3 perdeu. Então, são esses dois times que perderam que vão formar a minha eliminatória de consolação. Então, o time 2 e o time 3 vão formar a minha eliminatória de consolação. Simples assim, gente. A gente faz um jogo entre 2 e 3 e acha o campeão da consolação. O sistema é simples. Quem perde forma outra eliminatória simples. E essa eliminatória simples, ela é igual aos outros vídeos que a gente fez, ok? Vou dar mais um exemplo. Aqui, uma com 8 times, né? Aí, vamos olhar nesse sistema. O time 2 foi, eu estou colocando que ele foi vencedor do jogo 1, o time 3 foi vencedor do jogo 2, o time 5 foi vencedor do jogo 3, e o time 7 foi vencedor do jogo 4. Então, o time 1 foi perdedor do jogo 1, o time 4 perdedor do jogo 2, time 6 perdedor do jogo 3, e time 8 foi perdedor do jogo 4. Né? Escrito errado aí. Então, a gente pega o vencedor e esses vencedores continuam seus caminhos na eliminatória simples, ou seja, eles migram para a eliminatória simples. Aí, os perdedores, eles vão para a nossa eliminatória de consolação. Né? Eles vão disputar um outro torneio, que é esse torneio de consolação. Então, quem perdeu o jogo 1 foi o time 1, quem perdeu o jogo 2 foi o time 4, o jogo 3 foi o time 6 e quem perdeu o jogo 4 foi o time 8. Beleza. Então, aí a gente tem os times que vão disputar a consolação. O time 1, 4, 6 e 8, ok? Vamos fazer uma eliminatória simples, normal.
Joga um contra o 4, o 6 contra o 8, ganhou um, ganhou o 6, e eles vão jogar a final, e o 1 foi o campeão de consolação. Tranquilo? Então, a consolação é feita dessa forma. Agora eu vou dar um exemplo de uma consolação com eliminatórias simples que tem isentos na primeira rodada, que foi o que a gente mostrou no segundo vídeo. Então, o time 2 foi o perdedor do jogo 1. Então, ele participa da eliminatória de consolação. Os isentos, gente, eles também participam. Olha só, o time 3 perdeu o jogo contra o time 1. Como o time 3 já perdeu no seu primeiro jogo, ele participa, porque quem participa da eliminatória de consolação é o time que perde já no seu primeiro jogo. Então, ó, o time 3 ele perdeu no seu primeiro jogo. Na primeira vez que ele foi jogar, ele perdeu. E o time 5 foi o perdedor desse jogo 3 aqui. O 5 também jogou seu primeiro jogo. Então, ele também participa da eliminatória de consolação. Então, um detalhe importante aqui é: os times que são isentos da primeira rodada também participam da consolação, caso eles percam o primeiro jogo. O time 4, por exemplo, ele ganhou. Então, ele continua na eliminatória e ele não participa da consolação. Não participam da consolação esses perdedores, né? Que foi o time 2, o time 3 e o time 5. Tranquilo? Então, eles participam dessa consolação. Aí, gente, a gente tem, então, uma eliminatória de consolação com número ímpar, ou número não potência de 2. Quando o número não é potência de 2, nós temos que ter isento na primeira rodada. Para isso, a gente tem que fazer aquela formulazinha que eu falei anteriormente, que é: número de isentos é igual a potência de 2 acima do número de concorrentes menos o número de concorrentes. Nesse caso, o número de concorrentes é 3. Então, ó, a potência de 2 acima do número de concorrentes é 4. E o número de concorrentes é 3. Então, fica 4 menos 3, que é 1. Entendido a fórmula de isentos? A gente tem 3 concorrentes, a potência de 2 acima do número 3 é o 4, e a gente tem o número de concorrentes 3, então 4 menos 3, 1. Então, um time vai ficar isento na primeira rodada. Eu escolhi o número 5 para ficar isento. Então, vai acontecer o jogo entre 2 e 3. Para mim, o 2 ganhou. O número 5 vai para a segunda rodada, direto, porque ele foi isento. Joga contra o número 2. E o time 5, para mim, foi campeão da consolação. Ok? Tranquilo?